Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e seja bem-vindo ao Podcine. Atenção, Podciners! Chegou a hora de falar um lançamento da Marvel. Qual é essa? E hoje nós vamos falar sobre Guardiões das Galáxias Volume 3. A gente trazendo mais um filme lançamento aí que está hypado no cinema, né? Dizem que é um encerramento de mais um ciclo da Marvel com a formação original dos Guardiões das Galáxias. Eu e o Sandro fomos conferir nos cinemas. É um filme que tem sido bastante elogiado, né, Sandro? Depois de um monte de bomba aí da Marvel, vamos colocar aqui as nossas impressões. Eu não sei qual a impressão do Sandro e ele não sabe qual a minha, né? A gente chega aqui com menos informação Eu possível. já adianto que, pro que vinha sendo feito da Marvel, eu acho que a qualidade deu uma evoluída, mas eu acho que está se perdendo um pouquinho a essência das coisas na MCU. E Guardiões das Galáxias foi uma dessas coisas, o volume 3, né? Então, Guardiões, olha, eu, como todos sabem aí que assistem a gente, eu não sou um mega fã da Marvel, mas não por ser Marvel, né? Mas por ser questão de herói, que eu nunca fui de acompanhar quadrinhos, com exceção do X-Men. X-Men era a única coisa que eu acompanhava e realmente gosto. Então tem muita coisa, a maioria das coisas que saem de heróis eu tenho a tendência a não gostar. Especialmente as últimas da Marvel, que aí até quem gosta não gostou. Tá complicado. Eu acho que a Marvel acabou se nivelando por baixo por não ter nenhum concorrente direto, porque a DC continua nos seus mandos e desmandos, evolui um pouquinho, aí troca tudo, evolui um pouquinho, troca tudo, e de novo evoluiu mais um pouquinho e já vai trocar tudo. E é por isso que até entra esse link aí de Guardiões das Galáxias Volume 3, que é a ponte entre dois mundos, DCU e MCU, porque essa foi a despedida de vez do James Gunn da MCU, porque o James Gunn assumiu um cargo alto lá na DC, né? Na DCU ele e mais uma pessoa assumiram a produção criativa da DC a partir de agora, e a partir de agora eles vão mandar nos próximos filmes, lançamentos e produções da DC no cinema e em seriados. Então essa foi a despedida do James Gunn, tanto é que o filme Guardiões das Galáxias Volume 3 é um filme totalmente desconectado desse mundo agora interligado, né, de infinitos mundos não, de múltiplos mundos paralelos da Marvel, está sendo trabalhado agora nessa saga, e a única coisa que tem de outros mundos paralelos no Guardiões das Galáxias 3 é a Gamora, que é a Gamora do mundo paralelo que veio pro mundo, vamos dizer assim, regular da Marvel e ficou. Tirando isso, não tem nenhuma referência a mais nada do mundo da Marvel nesse filme do Guardiões das Galáxias 3. Por ser uma coisa que foi produzida pelo James Gunn, e não ia ser acho que não ia ser plausível o James Gunn estar sabendo dos planos da Marvel, já que ele já está comandando a DC, né? Então, como eu estava falando, eu não sou tão fã assim do MCU, etc., com algumas exceções, mas Guardiões da Galáxia eu não conhecia antes do primeiro, e eu já gostei de cara do primeiro, né? Essa franquia, essa sub-franquia, vamos dizer assim, dos Guardiões, eu gostei bastante, né? Do tom, da coisa. A pegada cômica funciona muito bem, porque não fica um cômico bobo, tipo Love Thunder. Eu acho que o problema da minha visão, Bamba, foi uma visão geral das produções da Marvel. Guardiões das Galáxias 1, 2 e 3, e especial de Natal, que eu não vou dar o spoiler, mas isso não é um spoiler, eu já vou falando para as pessoas que querem ver o volume 3 de Guardiões das Galáxias, vai na Netflix e acessa o especial de Natal do... Não é Netflix não, é Disney Plus. Desculpa, Netflix. Na Disney Plus, quem tiver acesso, para ver os Guardiões das Galáxias, a edição especial de Natal, porque tem informações importantes que foram passadas nesse especial de Natal, que aí sim tem link com o volume 3. Mas... como eu estava falando, os Guardiões das Galáxias, de uma forma geral, eles sempre foram filmes independentes do mundo da Marvel. Se você prestar atenção, tem mais os personagens do Guardiões das Galáxias indo para as produções da MCU do que a MCU entrando com as ideias dela dentro do Guardiões das Galáxias. Eu acho que é
por sempre ser produzido pelo James Gunn. Essa questão dessa interação entre os filmes, ela eu acho muito boa, acho que é uma das coisas que eu mais gosto da Marvel, que eu acho muito inteligente essa construção do mundo, esse planejamento de séries e filmes que vão se interligando, acho muito bacana isso, é o que eu mais gosto dos filmes todos da Marvel, só que chegou um momento que eles já estavam, acho que, forçando um pouco a barra, né? Por exemplo, no caso lá do Pantera Negra, com aquela menina, como é que é o nome mesmo? Que é tipo uma menina de ferro lá, inventora. Sim, o Coração de Ferro. Coração de Ferro. Me parece que forçaram a menina no filme para ter o lance, para apresentar o personagem, para ter o lançamento da série depois. Daqui a pouco eu vou falar sobre, assim como tem personagens personagens, mas eu vou frisar mais um personagem nesse volume 3 de Guardiões da Galáxia, que eu também acho que foi o mesmo sistema que foi feito com a Coração de Ferro no Pantera Negra e Wakanda Forever. Foi meio que jogado, porque a importância do personagem no mundo dos quadrinhos da Marvel é 700 vezes muito mais importante do que foi disposto no filme. Por um acaso é o... Adam Warlock. Warlock, sabia que tá falando do Warlock. Foi assim... vamos entrar mais no filme agora, né? Eu só queria terminar essa pincelada do mundo da Marvel. O filme Guardiões das Galáxias 3, como forma independente, como filme avulso, é um filme extremamente inteligente, engraçado e com cenas de ações legal. Um filme de super-heróis regular para bom, entendeu? Uhum. Mas inteirado com o mundo dos quadrinhos e o mundo da Marvel, eu achei um pouco desconexo. Acho que ficou mais Rocket Raccoon, a origem, do que Guardiões das Galáxias. Eu particularmente gostei bastante do filme, mas assim, mais do que a grande maioria dos filmes da Marvel que eu já vi. Inclusive, foi o filme dos Guardiões que eu mais gostei. Foi esse terceiro, né? Por dois motivos, talvez, principais, né? O filme é bom, sim, tem alguns problemas, óbvio, mas não é um filme ruim. Mas eles focam muito no Rocket Raccoon, que mostra a origem do Rocket Raccoon, então por isso que é o personagem que eu mais gosto. Então eu gostei desse foco maior nele, que assim, ele e o Groot também gostam bastante. E um segundo ponto, que eles investiram na história muito em uma coisa que mexe comigo, que é a questão da maus tratos aos animais. Parou a pensar nisso? Tem muita coisa de maltrato de animal ali. A gente entra um outro personagem que não é só eles frisaram muito porque era a origem do Rocket. Isso. Mas outro personagem que foi raso no filme. O autoevolucionário é muito mais do que foi mostrado ali. Ele não é um cara que fica evoluindo bicho para montar uma sociedade de padrão. Ele evolui raças, eles dão uma pincelada rápida. Raças do universo da Marvel foram inventadas pelo autoevolucionário. Aqueles caras, os caras douradinhos, aquela raça, eles foram inventados pelo autoevolucionário. Mas no filme então dá uma pincelada. Mas não só essa raça, outras dezenas de, sei lá, centenas de raças no universo são feitas pelo autoevolucionário. No filme ele fez sociedades, né? Fez diferentes espécies. Ele desenvolveu espécies já existentes. Sim, mas é porque eu tô falando isso porque ali no filme frisou, como você disse, falando sobre maus tratos e tal, que frisou evolução em animais. Mas o autoevolucionário não é isso só em animais. Eu não estou falando nem só de evolução em animais, estou falando questão de tortura mesmo de animais, né? Sim, não, mas ali mostra que, para ele chegar na fórmula perfeita, ele teve que errar e errava com os animais. Mas é uma coisa que assim, mexe comigo, porque eu gosto bastante, né, de animais. E foi um filme da Marvel, cara, que conseguiu me emocionar. Teve algumas cenas que eu fiquei bastante emocionado. Coisa que é raríssimo me emocionar em filme da Marvel, nem lembro, na verdade. Se eu emocionei em algum. Eu na nossa lista de esportes, eu falei que eu só consigo me emocionar com um filme de esporte. Eu me mantive nessa batida. Eu me emociono com qualquer coisa. Das Galáxias. Com qualquer coisa. Então, mas só para avisar para vocês, a gente vai tentar falar o mínimo possível de coisas para não se tornar spoilers e estragar para vocês a experiência do filme. Vai ser só pincelada. Mas são coisas que eu vou ter que falar porque são impressões minhas e são coisas que eu acho que não ficaram legal no filme. Então, não considere spoiler, considere informações adicionais. Antes da gente falar mais especificamente sobre o filme, eu até anotei aqui, são algumas coisas da Marvel, por que eu não gosto muito de filme da Marvel. Aí eu vou fazer uma comparação nesse filme, que foi o seguinte, a questão do vilão, eu acho os vilões da Marvel muito fracos. E esse vilão eu gostei, você estava falando do autoevolucionário, eu não conheço a história do autoevolucionário. A primeira vez que eu vi o autoevolucionário foi no filme. Fraco. Mas eu gostei. Então. Sem conhecer a história dele, eu gostei. Eu achei um bom vilão, o ator faz um belo trabalho. Eu gostei da motivação dele. Porque, assim, grande parte dos filmes da Marvel, com exceção do Thanos, que é um vilão bem carismático, inclusive, que a gente sabe um propósito dele, tem um motivo, a gente enxerga o porquê ele faz aquilo tudo. Algumas pessoas dão até razão ao Thanos, né? Até no próprio mundo da Marvel pra frente,
as pessoas viram, por exemplo, qual é o nome esqueci, cara, fugiu o nome do filme que são... eu esqueci. Uma pista, pô. São aquele grupo de heróis que tem os deviantes e tem... Os Imortais, não. Tem a Angelina Jolie? Isso, Pô, deu branco também. Os Eternos. Os Eternos. Nos Eternos, falam que Thanos, na verdade, ele não queria ferrar com a população do universo. Ele queria evitar que a Terra acabasse e outros planetas acabassem, porque até chegando a um número de população, aquele ser que sai de dentro da Terra lá, ele absorve o planeta que ele está plantado dentro. Então ali diz que o Thanos ele acabou ajudando, extinguindo metade da população do universo. Entendeu? Então, uma coisa, só para fazer uma pincelada nos filmes da Marvel, comparando com o filme dos Guardiões. A questão do vilão, eu achei um ponto positivo, eu gostei bastante do vilão, tanto da atuação como motivação, desenvolvimento. A segunda parte, previsibilidade de roteiro, os roteiros da Marvel têm sido muito parecidos, um igualzinho ao outro. Esse roteiro eu não achei tão previsível. Não, inclusive James Gunn foi muito inteligente e fez várias pegadinhas, né? Porque, como era previsto, né? Foi falado abertamente que seria o último filme de formação original dos Guardiões das Galáxias, formação lá que foi introduzida no primeiro volume. Mas se falava que para terminar essa formação iria morrer alguém. Morreu ou não morreu? Fica a questão. Então, o tempo todo mostrando quem é que vai morrer, entendeu? É tipo roleta russa. Quem que vai morrer? Ele fica dando pistas de quem vai morrer o tempo todo no filme. Não foi previsível. Não foi descarado de vez, assim. Ele vai mostrando roleta russa. Foca aqui, foca aqui, foca aqui. Quem vai morrer? Quem vai morrer? Quem vai morrer? Um outro ponto é que os filmes da Marvel, no geral, pra mim falta coragem. Coragem na finalização do filme. Eles se apegam muito a personagens. E eu acho que nesse filme faltou coragem de novo. Coragem como assim? Coragem de você se desapegar de alguns personagens, de matar mesmo certos personagens, de dar um fim para certos personagens. Você vai ficar coçando minha boca pra falar isso. Não fala não. Eu só vou falar o seguinte, eu acho que faltou coragem nesse filme, assim como na maioria dos filmes da Marvel. Um outro ponto é um roteiro em círculo que é só para justificar uma briga, uma luta, um roteiro que não leva a lugar nenhum. Esse não, eu vi um desenvolvimento de roteiro, muita coisa mudou após o filme começa com uma história e termina com uma outra história, que é o quê? A mudança da equipe e a mudança de alguns personagens também. Então esse eu achei um ponto positivo. Mas eu acho que também deu uma rodadinha o roteiro. Acho que ficou uns 20 minutinhos rodando em volta do próprio rabo. Não, você pode achar até que o roteiro deu uma enrolada, mas que... Os Guardiões, como começou o filme e terminou o filme, são coisas diferentes. Houve uma caminhada na história. Tinha várias cenas ali que não tinham necessidade. O Sylvester Stallone entrou somente para aparecer nos créditos. Mas eu gosto de Sylvester Stallone. Ele apareceu 2 vezes no filme. Então, ele apareceu, realmente só para aparecer nos créditos. Sim. Mas eu gosto quando ele... Mas nos outros filmes também ele apareceu rápido. Não, no Guardiões das Galáxias 2, volume 2, ele apareceu mais. Um pouquinho coisa mais. Ele apareceu mais. Um outro ponto, pieguice das falas. Para vocês que não sabem aí, a gente assistiu o Homem-Formiga no cinema, né? Separados, não juntos. Não juntos. Nós assistimos, só que assim, a gente achou o filme tão ruim, mas tão ruim, que a gente resolveu não falar, melhor ele ficar quieto, né? Eu acho o que eu tava falando, eu falei Homem-Formiga, né? Homem-Formiga. O Quantumania. Quantumania, perdão. O Quantumania tiveram umas falas, o Quantumania teve umas falas. O Quantumania tem uns furos de roteiro bizarro. Não, meteram um Kang bosta, cara, não. Pois bizarro, bem, o Kang da vida real, inclusive, até tá se auto-sabotando, né, o ator. Porra, não. Então, e o roteiro, as falas do Quantumania são extremamente piegas, chega a dar vergonha alheia. Nos Guardiões, de vez em quando, tem uma fala, então, que eu não vou nem dizer agora, tem uma hora que eu dou até uma retraída, assim, putz, não acredito que esse cara falou isso, muito real, muito surreal, mas foi uma coisa bem menor, bem menor mesmo. Eu só acho que tinha muito mais para se aproveitar, ainda mais numa despedida de formação original de Guardiões das Galáxias, com coisas um pouco melhores. Acho que transformaram, no final ficou pintado uma formação original de Guardiões das Galáxias, tipo os Patetas. Porque raras exceções tinham coisas inteligentes que apareciam dos personagens. O Creel é um cara muito inteligente, trabalha muito com tecnologia e isso foi muito pouco explorado, muito patetão. Quem você está falando? O Peter Creel. O Peter Creel. A Nebulosa transformaram uma badass
da Nebulosa no início, quando ela foi revelada lá pelo Thanos, há volume 3 da Guardião das Galáxias conseguiram transformar ela numa bananona também. Você achou, cara? Eu não achei não, gostei da participação dela. A única que parecia que era badass era a Gamora, mas assim mesmo... Você não fala nisso? Eu nem pesquisei pra gente conversar aqui sobre isso. O que eu perdi no universo da Marvel? O que fugiu da minha mente? Que essa Gamora apareceu do nada. Então onde surgiu essa Gamora? Pô, cara, então você realmente fugiu da mente. Fugiu mesmo. A Gamora original morreu. Não, a Gamora original sim. Quando o Thanos trocou ela lá no penhasco. Isso. Só que eu sempre confundo. Qual foi o último da saga? Guerra Infinita? Eu acho que foi, também não lembro não. Se você é o especialista, não lembro. Não, é porque eu confundo os nomes. Vamos aqui rapidinho. Eu acho que foi Guerra Infinita, sim. Guerra Infinita foi que... Vai vendo aí que eu só vou falar uma coisa positiva, vai pesquisando aí. Que tem nos outros filmes da Marvel, e nessa eu acho que o padrão foi até elevado, que é a questão das piadocas, das piadas, eu achei no tom correto, o Guardiões sempre foi conhecido pelo tom das piadas e não foi uma coisa exagerada, foi uma coisa realmente que eu achei engraçada, funcionou bem no filme. Então é algo na Marvel que funciona, apesar dos últimos Thor, né? E nesse filme funcionou muito bem de novo. Uma coisa também é que manteve a qualidade dos outros filmes em relação à trilha sonora. É uma trilha sonora, assim como nos dois primeiros filmes, espetacular. O filme se baseia muito em música também. E até tocou uma música que eu não vou falar em que cena que foi, mas talvez a minha música predileta. Não, a trilha sonora do Guardiões das Galáxias é fora do normal. Realmente. É uma característica do filme que eles conseguiram manter o nível, né? Aquela música da Florence and the Machine. Como é que é? The Dog Days Are Over. Eu adoro essa música, tocou numa cena bem legal. Guerra Infinita é o primeiro, Ultimato é o segundo. Ultimato. Eu enrolei bem aqui enquanto você estava procurando. Em Ultimato, o que acontece a volta da Gamora de um mundo paralelo onde o Thanos não tinha juntado as joias do infinito ainda. Que é quando isso aparece? Aparece. Ah, não lembro mesmo. Que é quando eles estão voltando no tempo para pegar as joias do infinito de um mundo paralelo, só que a Nebulosa começa a ver essa passagem de um mundo paralelo nas visões dela. Então, quando o Thanos volta pelo portal para o mundo paralelo, para o mundo, vamos dizer assim, regular, que tem os Vingadores, essa Gamora do mundo paralelo vem e fica, entendeu? É o Thanos que morre com o estalo do Tony Stark. E quando ele vem, a Gamora desse mundo do Thanos, que ele não tinha recolhido todas as joias do infinito, e que ele não tinha dado o estalo que sumiu metade da população, vem com ele e ela fica na Terra normal, né? Isso foi apagado totalmente da minha mente, eu não entendi nada na hora que apareceu a Gamora e tal, mas aí eu, assim, por conhecer o mundo paralelo, eu sabia que ela tinha vindo de algum lugar, mas eu não lembrava de onde, continuo não lembrando, mas você explicou agora. Então, esses são os pontos da Marvel que, comparando com esse filme, que eu achei que deu uma evoluída, né? Então, vou começar a falar das coisas... As mais específicas do mais filme, específicas, Então, a história do filme em si a gente não falou, né? Então, a história do filme, a sinopse aparece, né, o Adam Warlock e ele ataca o Lugar Nenhum, que é lá a cabeça do ser celestial, que os Guardiões das Galáxias vivem lá, que é o QG deles. Como se fosse uma nave, né? Como se fosse um planeta. É um planeta construído, Não, talvez. é uma cabeça de um ser celestial. Ah, é uma cabeça de verdade. É uma cabeça de um ser celestial. Dos celestiais lá que eu falei, que iam absorver a Terra lá no outro filme que a gente citou aqui. Eu não sabia disso. E ele atacou os Guardiões e acabou ferindo mortalmente o Rocket. Não, mortalmente nunca ele não morreu. Né? Quase mortalmente o Rocket. E aí a história gira nos Guardiões procurando uma cura pro Rocket, porque tem lá um dispositivo que ajuda a cicatrizar e a curar, só que dentro do coração do Rocket tem um nanorobô, que toda vez que interfere no organismo dele, esse nanorobô começa a, vamos dizer assim, comer ele por dentro. Então eles precisam desligar esse nanorobô e aí eles começam a correr o universo procurando a senha que tem que ser introduzida nesse nanorobô para desligar para o Rocket não morrer. E a senha tá com o... Como é que é o nome do vilão? O autoevolucionário. Na verdade está lá no laboratório dele, que aí o cara faz o download e vai para a Terra, contra a Terra que chama, né? Que a gente estava falando aqui, que o autoevolucionário ele produz várias raças.
E em procura da raça perfeita e da civilização perfeita, ele constrói a contra-terra, porque ele já tinha ido na Terra, tinha gostado da cultura da Terra, do clima da Terra e tudo mais, só que ele não achava uma sociedade falha. Então ele construiu um planeta igual à Terra, só que com os seres que ele evoluiu. E botou o nome de contra-terra. Ela gira mais ou menos no mesmo eixo do Sol que a Terra, só que é ao contrário. Entendeu? E o que você achou da construção daquele mundo lá? Então, isso é uma característica do autoevolucionário. Ele constrói vários planetas, várias civilizações. Eu achei muito bacana aqueles personagens. E evolui, né? É maneiro que você Só que, pra quem não viu, são animais mesmo. Coelho, porco, morcego, tudo evoluído como se fosse humanizados. É assim. como se fosse a evolução da espécie, em vez da gente... Todos bípedes. Algumas pessoas falam que nós evoluímos dos macacos, é como se tivesse uma raça que evoluísse do panda, uma raça que evoluísse do morcego, uma raça que evoluísse do castor e assim, todos os animais. Então, essa é a sinopse, mais ou menos, do filme. Sim, sim. Né? Basicamente isso. São os Guardiões tentando esse dispositivo para salvar a vida do Rocket. Por isso que... E esse dispositivo... O Rocket, na verdade, era um prisioneiro do... Como é que é o nome? Do autoevolucionário. Do autoevolucionário, que ele fazia muita experiência até conseguir começar a desenvolver as raças, só que na experiência com o Rocket, ele desenvolveu o Rocket de maneira que o Rocket ficasse super inteligente e conseguisse criar coisas. Na verdade, um colateral, vamos dizer assim, da evolução que ele fez no Rocket foi desenvolver a inteligência do Rocket, porque... Mas ele não conseguiu mais isso em outras pessoas. Sim, porque foi um colateral, entendeu? Isso. Tanto é que, por isso que o Rocket é tão especial para ele. Tanto é que ele se surpreende com a inteligência dele, porque não foi uma coisa intencional, foi uma coisa que aconteceu ao acaso. Aí, a partir daí, ele ficou obcecado por conseguir... Sim, porque tanto o Rocket quanto o Rocket, com a inteligência dele, ele consegue solucionar alguns problemas que ele estava tendo para criar essa sociedade e essa raça perfeita. Então, sim. Ele quer aproveitar e estudar o cérebro do Rocket para saber em que ele acertou nessa evolução dele. Vamos falando agora dos personagens em si. Aqui a gente tem o Groot aqui, né? Segurando o copo de pipoca. É um personagem que depois do Rocket é o que eu mais gosto e sempre senti falta de maior protagonismo dele. Nesse filme teve mais. Nesse Guardiões das Galáxias a gente vê um Groot muito bom. Uma das coisas positivas desse filme foi o Groot, que mostrou um Groot ou parecido ou muito similar aos quadrinhos, que em tudo que ele pode fazer e em toda a capacidade dele. Porque nos outros... um grande guerreiro que estava sendo retratado de forma nos outros ele parecia só uma árvore. Na verdade ele explode lá no final do primeiro e no segundo ele crescendo. E aí no terceiro... Era só bonitinho no segundo. No terceiro não. No terceiro ele vira um guerreiro, deram um protagonismo pra ele, mostraram um Groot badass, um Groot que vai pra cima e tem alguns... Não são poderes, algumas artimanhas lá que ele faz com os galhos, né? Sim, que é bem legal. Poderes, né? Que é a raça dele. E esse Guardião das Galáxias, volume 3, explora bem o que ele pode fazer, né? Mostra bastante coisa e ele ainda vai evoluir mais do que isso. Sim, porque ele tem um shape, tá até meio bombado, né? Até dá pra ver aqui uns músculos, entre aspas, de madeira. E ele tá meio jovem ali ainda, né? Se você pegar as características físicas dele, apesar dele estar do mesmo tamanho do que ele foi no primeiro volume, ele tá com as características físicas diferentes. Ele tá mais forte. Tá fortão. É bom desse último volume da formação original que exploraram bem o Groot, né? Ele não ficou lá só falando, eu sou o Groot, né? Sim. O Groot, o Rocket Raccoon, que praticamente foi o principal. Foi, né? Porque como eu falei que é meu personagem favorito. Como eu falei no início do nosso vídeo aqui, foi um filme de origem do Rocket Raccoon, né? Sim. E depois, eu não vou dar spoiler, mas a gente entende depois o porquê que foi um filme de origem do Rocket Raccoon. Exatamente. O Chris Pratt lá, como é que é o nome dele? O Senhor das Estrelas. Senhor das Estrelas. Peter Quill. O Peter Quill, ele mostra ele. Eu já acho que, por ser uma última despedida de formação de Guardiões das Galáxias, eu acho que ele podia ser menos bobo. Menos bobo? Acho que ficou muito bobão. Eu achei que manteve o nível, manteve tipo assim, aos outros você vê piadas bobas. Dessa vez ele tava bobão, entendeu? Você achou? Não tive essa impressão, tipo não. Assim, não era só as piadas bobas e fora de hora. Porque o engraçado do Peter Quill, até em Guerra Infinita, é isso, eles estão lutando com o Thanos no planeta lá, não sei das quantas, e ele lançava umas piadas que não tinha nada a ver. Ataque de fúria, porque o Thanos tinha matado a Gamora, mesmo assim ele tava fazendo piada. Mas beleza, até era engraçado. Mas nesse volume 3,
não era piada em si, era o comportamento dele, era tipo muito bobão, entendeu? Tudo a Gamora, isso aí, a Gamora, blá, blá, blá. Tipo, poucas vezes ele mostrava a lucidez de um cara que era ele comandava. Vou defender o Peter Quill agora. Vamos lá, o cara é o líder, beleza, mas ele tava com o melhor amigo. Embora como é que é o Fortão, o nome dele? O Drax. Toda vez que ele falava que era o melhor amigo, o Drax, segundo melhor amigo. É o melhor amigo dele entre a vida e a morte. E a mulher, que ele é totalmente apaixonado, que tinha morrido, ele vê a mulher ali na frente de novo. Você mexe com qualquer um, né? Cara, mas isso podia, como foi explorado, podia ser explorado. Mas em momentos de ação e de coisas que ele podia desenvolver, acabou deixando as ações meio bobonas, ele não tomava iniciativa como um líder do grupo, entendeu? Não sei se foi uma passagem de bastão, mas acho que ficou meio estranho. Pode ser isso também. Pra mim, não sei se foi legal, não sei se ficou legal. Temos também o Drax e a Dantaninha, como é que é o nome da Dantaninha, né? A Mantis. A Mantis. Que ela tem uma informação que aparece muito no filme Volume 3, que quem não viu... isso eu vou dar spoiler, que vocês não vão ver mesmo. Não, a gente vai fazer até favor. No especial de Natal... Rapidinho, te cortando. Eu sou apaixonado por Guardiões da Galáxia, é uma das coisas que eu mais gosto de heróis, mas o especial de Natal não salvou. Foi bem ruimzinho. Tipo, pra não ter que falar muita coisa no 3, né? Foi bem ruimzinho mesmo. Inclusive teve um easter egg com o que aconteceu, você percebeu escrito no jornal? Mas aí você tá falando da cena pós-crédito, né? Essa não pós-crédito é isso? Então, deixa quieto. Continua. E, tipo, nesse filme do especial de Natal, fala que a Mantis chega pro Peter Quill e fala que ela é irmã dele. Que ela é filha do Ego, que é pai também do Peter Quill, então eles são irmãos. E isso é uma coisa que é falado toda hora no volume 3. E aí, quem não viu o especial de Natal fica assim, em que hora... O especial de Natal só serviu pra gente falar que a Mantis é irmã do Peter Quill. Aí, tipo assim, em que horas que foi falado isso que eu não vi? Nesse Tava igual eu com a Gamora. Então, a Mantis, ela... então, e funcionou, eu achei que continuou funcionando bem a interação dela com o Drax, né? Que eles são muito ligados. Ali é engraçado, né? Ali é um... Se é que dentro do cômico tem mais alívio cômico, é o Drax e a Mantis. E continuou funcionando bem. É o cômico do cômico ali, e ali são coisas tiradas legais que aconteciam, porque fica sempre um sacaneando o outro. E aí é maneiro. E cada um do seu jeito, tão bobão e caricato, porque o Drax já é um cara bobão, e a Mantis é um cara que vê esse negócio... A Mantis é um personagem que vê esse negócio bobão do Drax e fica sacaneando em cima disso, entendeu? Quem mais, gente? A Nebulosa. Nós já falamos da Nebulosa, já falamos dos principais, falamos de todo mundo. Tem o Cosmos lá que eu gosto, que eu não sei se é o Cosmos ou a Cosmos até agora. O Cosmos com voz de mulher, que na verdade que até na dublagem original é uma atriz que faz o cachorro, né? Ou a cadela, não sei. Eu não sei. Que é o cachorro telepata do grupo, né? É um cachorro com voz de fêmea. Isso. E o da... que pegou a crista do Yondo. Isso, como é o nome dele? Não lembro o nome. Não, mas que seja, é um bocó lá. Que ele tá aprendendo a usar aquela flecha do Yondo que é comandada pela crista. Então ele tá ainda aprendendo a usar aquilo, ele é tipo secundário, né? Terciário, digamos. Ele fica junto com o Cosmo, vamos dizer Agora, assim. eu elogiei bastante o filme, eu vou falar uma coisa que eu não gostei mesmo. Eu não sei se a personagem é assim nos quadrinhos, mas como eu não conheço os quadrinhos, só tenho uma visão de filme, é o prateado lá, o de ouro. O dourado. O dourado, o Adam Warlock. O Warlock. O Warlock eu achei extremamente bobo, achei jogado no filme. Reduziram... Isso eu não gostei, Reduziram um cara que enfia porrada no Thanos nos quadrinhos e esfarela o Thanos, transforma ele literalmente em cinzas naquilo. Num cara com purpurina de carnaval. Porque, tipo, jogaram... O Adam Warlock aparece nas cenas pós-créditos de Guardiões das Galáxias Volume 2. Ele aparece lá na incubadora dele lá e ali era uma introdução para que todo mundo ficou hypado porque é um personagem que ele é muito poderoso no mundo da Marvel dos quadrinhos, ele é gigante dentro dos quadrinhos. E aí botam aquela coisa no filme. Bobo, infantil e fraco. Pra você ter ideia, eles não explicaram nem o que é aquilo na testa do Adam Warlock. Pra você ter ideia, ele não pode explicar em próximos filmes. Ele não explicaram aquilo porque... Eu não sei, porque eu só vi o filme, então não sei. Não ia fazer sentido nenhum. Um cara que tem a joia do infinito, que é a joia da alma na testa, ser bobão e fraco daquele jeito. A Nebulosa rasgou ele no meio. Infinito aqui, né? A Nebulosa rasgou ele no meio e, tipo... Como é que foi parar uma joia do infinito na cabeça dele? Então é
tipo, Quando ele pega é a o Thanos. origem, não, é a origem do personagem. Nos quadrinhos, não sei como que eles vão fazer na MCU. Nos quadrinhos, a história de origem do Adam Warlock, ele foi um ser que foi feito em laboratório, só que ele tem vários outros poderes, inclusive de telepatia e telecinese, que não aparecem nesse filme. O único E poder ele dele descobre, foi e ele força. descobre, e ele descobre que aqueles seres que fizeram ele estavam querendo usar ele como uma arma, como apareceu no filme, e ele não gostou e saiu. Ele começou a origem dele, ele não se chamava nem Adam Warlock, ele se chamava ele só. E ele viaja pelo universo e encontra o autoevolucionário, e o autoevolucionário evolui ele e coloca a joia da alma na testa dele. E ele fica 700 vezes mais forte do que ele já é. Pra ter ideia, ele é um ser que já portou a manopla do infinito, com todas as joias. Eu não sabia nada disso. Entendeu? E aí, Então eu achei, agora que eu sei esse contexto, eu achei pior ainda. por isso que eu falei. Se eu, sem saber esse contexto, sem conhecer o personagem, eu achei ruim. Sabendo o contexto, então, eu achei que foi o grande ponto ruim do filme foi ele. Ficou extremamente ridículo o Adam Warlock no filme. Eles pegaram um personagem, um herói gigante nos quadrinhos e transformaram naquela besteira que foi ali, uma caricatura, uma imbecilidade e uma parada que não tinha nada a ver, entendeu? Eles jogaram um personagem que, como eu falei lá no início do nosso vídeo, que eu ia falar de um personagem que foi jogado no mundo da Marvel, assim como a Coração de Ferro. O Adam Warlock foi jogado no filme. Você não vê nenhuma... Se você tirar o Warlock do filme, não vai fazer diferença nenhuma. Tem algumas coisas que ele faz ali que é importante, mas daria pra botar outra pessoa. Você tem que botar alguém pra... só botar alguém pra ferir o Rocket. Então, era disso que eu tava pensando. Se você botar uma pedra pra furar o peito do Rocket, já tá a mesma importância do Warlock. Entendeu? E, tipo, isso reduz um cara que é infinitamente gigante no mundo dos quadrinhos da Marvel pra uma caricatura. Aquilo foi uma caricatura. Então, achei um absurdo que fizeram. Fizeram uma cena extra... Ele é dourado também? Não? Fizeram uma cena pós-crédito no volume 2 dos Guardiões da Galáxia pra aquilo. Pô, foi ridículo. Bem, pelo menos melhor do que a cena pós-crédito do Shazam, que nem vai existir. Que nem vai existir, tá certo. Isso é o desmandos que eu falei da DCU, né? Shazam não, desculpa, Adão Negro. Shazam é aqui, Adão Negro. Porque a gente, se entrar nesse assunto de DCU, a gente vai ficar 1 milhão de anos aqui falando um monte de coisa. Mas esse é um dos problemas do roteiro do Guardiões das Galáxias volume 3, que, cara, por quê? Já que o James Gunn não vai fazer mais filme nenhum, já que é uma despedida... Belo diretor, por sinal, hein? Vai uma despedida da formação original dos Guardiões das Galáxias, por que introduzir um personagem da magnitude do Adam Warlock desse jeito? A impressão que eu tive, Sandra, é que eles apresentaram o Warlock no segundo filme. No terceiro filme, ele ia ser o vilão no terceiro filme, mas mudaram de ideia. No que mudaram de ideia, o que a gente vai fazer com o Warlock que a gente apresentou? Aí encaixaram. O único jeito de botarem o Warlock como um vilão seria se botasse ele junto com um autoevolucionário de verdade. Que não foi o que aconteceu. Mas ele apanha de todo mundo, apanha do autoevolucionário, apanha dos Guardiões, apanha da Nebulosa. Cara, não existe. O Adam Warlock que foi mostrado na MCU, nesse último filme aí do Guardiões da Galáxia, não é o cabelo do nariz dos quadrinhos. Não é o cabelo do nariz do Warlock dos quadrinhos. Que não se chama nem muito de Warlock, se chama de Adam, né? Eu achei que nesse Guardião das Galáxias 3 ia ser introduzido o Supernova, tipo o esquadrão da Supernova, que tem um herói que se chama Nova, não foi introduzido. Era melhor botar ele do que o Warlock desse jeito, porque a limitação de poderes do Nova é muito maior do que o do Warlock. O poder do Warlock é infinitamente maior do que o Nova, era melhor jogar o Nova do que o Warlock. Bem, resumidamente, o que eu tenho que falar sobre o filme é que, diferente de outros filmes da Marvel, ele me despertou sentimentos, ele me fez eu me emocionar, principalmente questão de animais que pega um pouco pra mim, me fez eu rir, achei as piadas boas, eu me importei com os personagens, com a grande maioria dos personagens. Então, na média, eu achei que voltou um pouco daquela Marvel antiga que eu me fazia gostar de filmes da Marvel, né? Comparando com os últimos filmes, eu achei que nem se compara, né? Eu achei muito melhor do que os últimos filmes. Não, a gente não tem, esse ano a gente não tem parâmetro para comparar, porque o que foi apresentado pra gente esse ano foi o Quantumania. A Quantumania apanha igual o Warlock, né? Se for comparar com... Quantumania é horrível. Com os Guardiões. Então, assim, eu achei o saldo positivo do filme. Eu gostei. E não sou muito de gostar tanto de filme de herói, não. É o que eu falei. Eu, Sandro, se eu fosse analisar o Guardiões das Galáxias, tipo assim...
não existisse o universo compartilhado da Mas da o filme Marvel, é bem, o MCU. né? Se não houvesse o MCU. O filme é bem fechado Se nele não mesmo. houvesse o MCU. Se fosse uma trilogia Guardiões das Galáxias, eu ia falar, pô, um bom filme de herói de ação. Bom pra... Muito bom, vamos dizer assim. Mas como filme de MCU, eu achei ruim. Sinceramente. mesmo? Eu achei que Eu gostei. algumas coisas do roteiro ficou rodando em volta do próprio rabo, enchendo linguiça, não precisava fazer aquilo, perdendo tempo. É tipo Avatar, o Nossa. 2 que a gente viu. Não, Avatar não é igual. Não, eu tô Avatar falando, enrola assim, pra eu caralho. tô falando assim, se tirasse aqueles 40 minutos de água e paisagem do Avatar, ia ser um filme muito melhor do que foi. Eu tô falando, Guardiões das Galáxias seria um filme muito mais dinâmico em questão de montagem do que foi com 20 minutos, 25 minutos a mais. Teve muita coisa que foi diálogo obsoleto e cena obsoleta. Você, porra, aquela cena, as cenas de ação do quebra-pau do final foi muito boa. Nossa, que cena bem feita, hein? Então, Aquela cena que você diz que é um plano de sequência, uma espécie de plano de sequência com a movimentação de câmera ali. Sim. Que cena bem feita. então por que muito botar boa. umas paradas que não tinha nada a ver ali, enchendo aquela linguiça? Aquela cena Não foi tem, muito cara, boa você mesmo. podia enxugar. Foi até bom você lembrar. Você podia enxugar aquilo dali e botar mais cenas de ação do que aquelas cenas Os monótonas. efeitos, reparadas. gostou dos efeitos especiais? É padrão MCU. Muito bom mesmo. Padrão MCU, você não tem nem o que falar, cara. Muito- Tipo assim, muito bom mesmo. Só, a MCU, tipo, a única coisa que errou, e eu não entendo até hoje que errou, foi na She-Hulk. Tirando a She-Hulk, não, mas é segue, verdade. né? Segue tem muito menos isso. Mas tirando isso... O She-Hulk foi um erro por si só. Tirando isso, a única coisa que bate de efeitos especiais, falando de cinema, é Avatar. Tirando isso, não tem como bater. Então a gente vê que mantém o nível. Manteve o nível. Muito. E é uma Aqueles coisa bem animais, feita, e tudo muito bem feito. Muito entendeu? bem feito mesmo. Mas isso não é um problema. O problema em si foi esse roteiro esticado que não precisava. Para mim, o problema também foi esses personagens que, mais uma vez, por mais que seja uma coisa independente... Cara, eles podiam pegar esses 20 minutos de filme, 25 minutos, e, porra, dar mais importância ao Warlock. Ou então pegar esses 25 minutos, e eu não vou falar o que são as cenas pós-créditos. Eu posso até fazer um short depois falando sobre cena pós-crédito e a galera conversar comigo, mas... pegar esses 25 minutos e dar uma introdução melhor para cenas, uma das cenas, a primeira cena pós-crédito, podia dar uma Sim. importância melhor para personagens que foram mostrados na cena Eu pós-crédito. espero entendeu? que num próximo filme em que se vai utilizar essa cena pós-crédito, explique melhor aquilo. Então. Porque foi meio jogada aquela cena. Então, Mas como é cena pós-crédito, ok. Então você podia ter pego esses 25 Por minutos. sinal, pra quem vai ver o filme, tem duas, tá, Duas, pessoal? é. Fica lá sentadinho, aguardando. Então você podia pegar esses 25 minutos e transformar em coisas mais úteis pro filme. E não foi usado. Entendeu? Para mim, 2 pontos negativaços para mim. Foi essa introdução do Adam Warlock, que foi horrível, e essa enrolação de coisas que não tinha que fazer, cara. O Warlock... Cara, eu vou falar, vai ser um mini spoiler, mas eu vou ter que falar. Tem uma cena que ele chega... Peraí. Então, quem... Não, quem... é mini. Ah, não vou então- falar. então vai. Aparece até em um pedaço de trailer isso. então pode mandar ver. Uma dessas cenas obsoletas que eu vi no filme é tipo... Eles chegam na Contra-Terra, de nave, Sim. e aí eles veem a população. Aham. E aí eles saem da nave e entram na casa de um desses moradores para perguntar onde está o autoevolucionário. Sendo que no meio da Terra, da Contra-Terra, tem uma pirâmide tecnológica gigantesca. Onde é que o autoevolucionário ia estar? Não era na casa da família Morcego. E assim, como... Assim, E isso aí eles perderam 10, 15 minutos de filme. Não, então, entendeu? a questão do Warlock eu concordo 100% com você. A questão do enrolar, eu não tive essa sensação de enrolar. Eu tive a sensação que eles poderiam aproveitar algumas cenas melhores. Por exemplo, nesse caso, eles poderiam... Porque assim, Contra-Terra é tudo igual à Terra. Até as drogas são iguais. Sim, mas isso, imagina- foi mostrado depois de forma dinâmica. Então, Não precisava tu perder 15 minutos para mostrar aquilo. Qual é o problema do roteiro aí? É muito parecido com a nossa Terra aqui. Se acontece uma nave alienígena chega na nossa Terra aqui, ia ter polícia, ia ter imprensa, ia ter todo mundo, e ali não teve nada, só teve os moradores jogando a pedrinha e pronto. Né? Então, aí abre a janela e tem os moradores olhando assim. Então, realmente, eu achei que houve algum problema nesse sentido. Mas, no geral, eu achei acima da média MCU. Então, a gente está falando de média do que está acontecendo. Eu achei que voltou lá para um bom nível de antes. Eu acho que- Nada espetacular, mas um bom nível. Cara, tipo assim, me incomodou muito essa coisa do roteiro de personagem jogado e dessas
coisas que foram ficar enchendo linguiça, sendo que tinha histórias para serem contadas que não foram contadas. Isso me incomodou muito. Isso tirou um pouco Por exemplo, a força do filme. Na cena pós-crédito aparece um personagem, vamos botar assim, que de onde surgiu isso? Depois eu fiquei juntando os pontos e eu até imaginei de onde surgiu, mas não poderia ter contado melhor aquilo, né? Isso aí eu concordo com você. Então fechamos? Vamos fechar. Vamos fechar, a gente já falou bastante, temos nossas opiniões do filme. É um filme bom, vale a pena você pagar seu ingresso para ir no cinema. Vale a pena você ir lá, porque é um fechamento de um ciclo de um diretor muito importante, não só na Marvel, mas no mundo dos super-heróis cinematográficos em si, que é um cara que já produziu filmes do MCU e da DC, o Esquadrão Suicida 1 e 2, Pacificador, que é um seriado da HBO Max, que é da DCU, produziu Guardiões das Galáxias, os 3 volumes, e, cara, muito importante no mundo de todos os heróis dos 2 mundos. Então ele fechou um ciclo da Marvel, então muito importante que ele fez um filme legal, muito maneiro. Você vai com a tua família, você vai gostar. É um filme que é engraçado. Criança vai se divertir vendo também. Tem bastante ação e tudo mais. Eu dei minhas opiniões como um cara que aprecia filmes de super-heróis e que, muito por conta do Bambam, comecei a analisar mais filmes em si. Então, pra mim ficou um pouco menos engraçado. Mas eu acho que vale a pena vocês irem. É isso aí, o Sandro já vai falar alguma coisa? Não, eu só ia pedir para você falar com nossos telespectadores. Telespectadores? Pessoal do YouTube, gente, o Bambam vai dar um recado que é muito importante pra gente, que a gente está tentando ganhar força aqui no YouTube com nossos vídeos, então a participação de vocês é importante, né, Bambam? Isso aí, pessoal. Vou pedir para quem não é inscrito ainda, se inscrever, quando aparecer lá o inscrever e no sininho, acionar a opção todas, para todo vídeo nosso aparecer aí para vocês a atualização quando nós lançarmos, e curtir também, que ajuda a gente. Se quiser comentar aí, a gente sempre responde. Se quiser dar alguma ideia de algum filme, alguma coisa assim, nós estamos sempre aptos a falar sobre também. Não é isso? Isso aí, gente. Então, mais um filme pra conta, Guardiões das Galáxias Volume 3. Pode sim aqui dando o seu reviewzinho, suas impressões. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, pessoal.